Muito bem, estamos aqui direto da quarentena nossa de cada dia para começar mais uma videoaula de história. Hoje a gente vai conversar sobre o renascimento cultural, muitas vezes também chamado de renascença. E o que é isso que a gente chama de renascimento cultural? Antes de mais nada, é importante ter bem claro que o que a gente chama de renascimento cultural foi um movimento artístico e científico que surgiu lá na Europa por volta do século XIV. E ele vai se estender ao longo de 200 anos, até consolidar as suas ideias, a sua nova visão de mundo. Que é isso que o Renascimento vai trazer, ele vai trazer uma nova visão de mundo. É muito importante a gente ter bem claro que a ascensão do renascimento cultural, de tudo isso que a gente vai falar, está ligado à ascensão de uma outra coisa, que é a ascensão da burguesia, que veio crescendo ao longo da segunda metade da Idade Média, aquele período que a gente chama de Baixa Idade Média. Então a burguesia vinha crescendo, vinha cada vez mais ampliando as suas atividades econômicas. Essa ampliação das atividades econômicas foi deixando ela muito mais forte, só que tinha um grande problema. Ela estava tendo cada vez mais força econômica, mas ela não conseguia ter força política, ela não conseguia influenciar nas decisões políticas da época. Por quê? Porque o mundo está vivendo o que a gente chama de antigo regime, que era um sistema onde você tinha, na política, os governos absolutistas, controlado pelos reis, que faziam um governo totalmente voltado para os interesses somente da nobreza, e que também controlava a economia, que também determinava como a economia deveria ser, e geralmente deveria ser de acordo com os interesses deles. E aí é que entra a relação da burguesia com o renascimento cultural. A gente vai ver que o renascimento cultural queria trazer uma nova mentalidade para a Europa. E essa nova mentalidade incluía romper com várias coisas do período feudal, da sociedade feudal. E se a sociedade feudal era uma sociedade que não favorecia os interesses da burguesia, é óbvio que a burguesia vai abraçar com tudo o Renascimento e suas ideias. Justamente para que essas ideias do Renascimento, derrubando a mentalidade feudal, abrissem caminho para os interesses da burguesia. Bom, resumidamente, a gente poderia dizer que o Renascimento cultural é um movimento que nasceu na Itália, e a gente vai ver daqui a pouco por que nasceu na Itália. Era um movimento que, como já falei, rejeitava a mentalidade feudal, e quando a gente fala mentalidade feudal, entre outras coisas, rejeitava a visão do mundo baseada na explicação a partir da fé. Toda aquela ideia que você já sabe que na Idade Média tudo era explicado a partir da fé, o Renascimento Cultural foi contra, ele combatia. E por que o Renascimento Cultural foi contra? Porque o Renascimento acreditava que a única maneira verdadeira de entender a realidade, de compreender o mundo à sua volta, era através da razão. Usando a razão, observando a realidade, fazendo experiências com a realidade, para os renascentistas era a maneira mais segura de entender realmente como todos os fenômenos à nossa volta acontecem. E por isso é um movimento que foi rompendo com a ideia de explicar a realidade a partir da fé. Isso torna o Renascimento Cultural, então, um movimento laico, um movimento que não se baseava nas crenças religiosas para poder explicar a realidade. Uma coisa interessante sobre o Renascimento é que toda essa ideia que ele tinha de romper com a sociedade feudal, romper com a Idade Média, fez com que surgisse na mentalidade dos renascentistas um grande rancor com relação à Idade Média, a ponto deles chamarem esse período de Idade das Trevas. Então, se você já ouviu alguma vez a Idade Média sendo chamada assim, é por causa disso. Mas existe um equívoco aí, né? Esse rancor fez com que os renascentistas desconsiderassem que muitos dos conhecimentos que chegaram até eles naquele momento tinham sido, sim, gerados durante a Idade Média. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na Idade Média não é um período totalmente estéril, totalmente sem nenhum tipo de conhecimento sendo produzido. O problema é que esses conhecimentos eles não eram livres para serem expressados. Mas muitos dos grandes conhecimentos que ajudaram a humanidade a entender os fenômenos da natureza surgiram lá na Idade Média. Outra coisa muito forte no Renascimento foi a tentativa de resgatar a cultura clássica. O que a gente chama de cultura clássica? É aquela cultura, todo aquele conhecimento que tinha sido produzido anteriormente, lá na Grécia Antiga e lá na Roma Antiga. Então, houve uma tentativa de resgatar muita coisa desses dois momentos da história. Principalmente por quê? Ora, aonde surgiu a filosofia? A gente sabe que a filosofia ocidental, aquela que a gente utiliza hoje em boa parte dos nossos conhecimentos, o berço dela é a Grécia. Então havia uma vontade dos renascentistas de beber novamente naquilo que foi a primeira vez que se tentou utilizar o pensamento racional para poder entender a realidade. E como a gente vai ver também que o Renascimento é um movimento artístico, eles também buscaram muita referência
artística lá na Grécia e Roma, utilizando daqueles elementos para poder aprender como expressar essas novas ideias por meio da arte. E agora a gente vai ver um grupo de características do Renascimento. O primeiro deles a gente já falou, que é o movimento racionalista, que usa a razão para poder tentar entender a realidade. Esse talvez seja o mais interessante para poder entender como que o Renascimento rompe com a sociedade medieval. No entanto, não vai pensando que isso fez com que no Renascimento a humanidade abandonasse a ideia de Deus. Não, pelo contrário. A tentativa dos renascentistas foi de associar essa questão, essa ideia da razão, com a ideia de Deus. Para os renascentistas, Deus continuava existindo essa força superior que a Igreja Católica já acreditava, mas agora Deus não é mais aquele que determina a sua vida, não é aquele que muda os rumos do seu caminho. Não é aquele que vai mudar o rumo das coisas que vão acontecer com você. Para os renascentistas, Deus é aquele que criou tudo que existe, criou todos os fenômenos da natureza, todos os fenômenos físicos. Cabe ao ser humano entender esses fenômenos e, com a busca da razão, usar esses fenômenos da maneira mais adequada possível. É como se Deus fosse essa própria razão, que o homem pode entendê-la, pode compartilhá-la, e ao compreender essa razão, ele estaria se aproximando de Deus. Porque ao usar a razão, e essa razão me ajudar a compreender verdadeiramente a realidade, é como se eu estivesse participando da própria experiência de Deus. Outra característica importante do Renascimento é o antropocentrismo, que é a ideia de que toda a realidade só faz sentido se for para poder tornar a vida do ser humano melhor. O ser humano no centro de tudo. Então o conhecimento, a natureza, tudo que se entende da realidade tem que ser utilizado para poder transformar essa realidade em favor do bem-estar e do progresso da humanidade, do ser humano. Outra característica importante é o hedonismo, que tem um pouco a ver com essa valorização do ser humano. É um conceito que diz respeito à busca de satisfação em todos os seus prazeres. Então tudo aquilo que traz satisfação à humanidade, ao ser humano, deve ser vivido. É como se na Idade Média o corpo devesse ser evitado e a alma é que tinha que ser exaltada. Já no Renascimento, há uma preocupação em como que esse corpo pode viver bem aqui. É um outro elemento que o Renascimento passa a valorizar também. Naturalismo é uma valorização da compreensão da natureza. A natureza passa a ser importante. Esse mundo passa a ser considerado algo necessário de ser entendido e de ser vivido. Diferente da Idade Média, que esse mundo era para ser evitado. Era só uma passagem que, quanto mais rápido você fosse para o outro mundo, você fosse para o paraíso, era melhor. E o neoplatonismo, que era uma nova interpretação das ideias de Platão, adaptando agora com o Renascimento cultural. E olha, Platão já foi adaptado para tudo. Platão foi adaptado, tinha sido adaptado pela Igreja Católica, era um dos poucos filósofos que a Igreja Católica permitia que se tivesse acesso ao conhecimento dele, e agora ele vai ser adaptado para o Renascimento. Por quê? Porque Platão tem aquela questão do mundo das ideias, a ideia perfeita. E a ideia perfeita sobre todas as coisas você alcança através da razão. Então, por isso que Platão acabou sendo muito interessante para os renascentistas. Será que teria havido renascimento cultural se não houvesse comércio na Europa? É possível imaginar que não. Justamente se a gente levar em conta que o berço do Renascimento foram cidades italianas. E por que cidades italianas? Porque essas cidades italianas, como Gênova, Veneza, Florença, eram cidades que eram os grandes centros comerciais da época. Eram os principais portos ali do Mediterrâneo. Então, toda atividade comercial, toda a rota de comércio entre a Europa e o Oriente passava pelas cidades italianas. Então, é ali que começa a chegar novas ideias de pessoas que viajavam para o Oriente. Lá no Oriente tinham contato com outras interpretações da realidade, com outras religiões, com outras filosofias, com outras culturas. E quando chegavam na Europa, o primeiro lugar a receber essas novas ideias eram as cidades italianas. Além de que essas cidades enriqueceram muito por causa desse comércio. Lembra que a gente falou no começo? Qual era a classe lá que queria acabar com a mentalidade feudal, com a sociedade feudal, e começou a abraçar as ideias renascentistas? A burguesia. Então, se as cidades italianas eram cidades que enriqueceram muito, automaticamente eram cidades que tinham uma grande quantidade de burgueses. Surgiu ali uma classe burguesa muito forte, que começou cada vez mais a investir no desenvolvimento dessas ideias, na expansão dessas ideias. E investiam de que maneira? Investiam patrocinando obras de artes, atividades artísticas. A produção dos artistas eram patrocinadas por esses comerciantes enriquecidos, ou financiando atividades científicas, novos conhecimentos para poder ajudar no progresso da sociedade daquela época. Então, dessa maneira, você tem um casamento perfeito entre os interesses da burguesia e a mentalidade renascentista dentro das cidades italianas. Algumas famílias
desses poderosos comerciantes que se destacaram como grandes patrocinadores dessas atividades comerciais foram a família Médici, em Florença, e a família Sforza, em Milão. E a pronúncia italiana é terrível. Foi dado um nome a esses indivíduos que patrocinavam as atividades artísticas e científicas do Renascimento, eram os mecenas. Toda vez que você ouvir falar da prática do mecenato, a gente está se referindo a isso. A gente está se referindo a indivíduos ou grupos que patrocinavam atividades artísticas ou científicas na época do Renascimento. Se a gente falou de cidades que foram berço, se a gente falou de comerciantes que investiram para poder expandir essas ideias, a gente tem que falar de quem recebeu esse investimento, que são os artistas. Foram vários gêneros artísticos que abraçaram o Renascimento. Foram vários artistas de várias áreas diferentes que começaram, nas suas obras, a colocar elementos do Renascimento e ajudaram a divulgar essa ideia. Existem muitos, né? Talvez não compense falar de todos, a gente vai falar só de alguns. Porque o mais importante é entender o que foi o Renascimento e como que ele foi impulsionado pelas atividades artísticas. Mas tem um que é muito importante, que é Dante Alighieri. Dante Alighieri foi um escritor italiano que ele meio que fez essa conexão entre ideias renascentistas e Igreja Católica. Isso mesmo. Apesar da Igreja Católica ser uma instituição muito combatida pelas ideias do Renascimento, chegou num determinado momento que ela começa a perceber que ao invés de perseguir, é muito mais vantajoso ela trazer elementos do Renascimento para ela. E ela começou inclusive a se tornar uma mecenas. A própria Igreja Católica começou a patrocinar artistas para poder criar obras religiosas, e esses artistas espertos, é claro, aproveitavam para colocar elementos renascentistas ali. Dante Alighieri, esse escritor italiano, foi um dos primeiros a fazer essa conexão entre Renascimento e religião. A maior obra dele, a mais conhecida, é a Divina Comédia. É uma narrativa e uma reinterpretação sobre a visão do que seria o inferno. Ele cria o conceito de que o inferno tem vários níveis. Um desses níveis seria o purgatório, onde você passa um tempo ali esperando para ver o que vai acontecer. E sofrendo um pouquinho também. Uma dica muito legal que eu vou dar para vocês é um jogo. Eu não sei se tem outras plataformas, mas eu joguei ele no Xbox 360, que é Dante's Inferno, que é uma narrativa de um cavaleiro medieval que, ao voltar de batalhas durante as cruzadas, ele acaba sendo castigado com a morte da esposa dele, que é levada para o inferno. Ele vai descendo vários níveis antes de chegar no inferno para poder salvar a noiva dele que está perdida lá. Uma narrativa muito inspirada na obra renascentista de Dante Alighieri. Olha só, essa é uma dica para você aí que acha que jogos eletrônicos vivem só de headshot. Um outro exemplo de artista renascentista que conciliou elementos religiosos e pagãos, Sandro Botticelli. Ele foi o pintor do famoso quadro O Nascimento de Vênus, onde ele retrata o elemento feminino, trazendo ao mesmo tempo uma certa sensualidade com uma atmosfera de inocência também. Agora, um dos maiores nomes do Renascimento é ele, Leonardo da Vinci. Quem nunca ouviu falar de Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci ele foi pintor, escultor, urbanista, engenheiro, físico, músico, filósofo, botânico, médico, entre outras coisas mais. As obras mais conhecidas de Leonardo da Vinci todo mundo sabe: a Mona Lisa, a Santa Ceia. Mas o que talvez algumas pessoas não saibam, existe muita coisa que Leonardo da Vinci fazia em outras áreas do conhecimento e que até hoje impressionam pelo grau de vanguardismo que tinha. Ele naquele momento, no momento do Renascimento cultural, ele já conseguia imaginar o que poderia existir no futuro para poder melhorar a vida da humanidade. Existem vários protótipos em papel realizados por ele, onde ele teria projetado as ideias do que poderia vir a ser no futuro um helicóptero, do que poderia ser vir no futuro um submarino, além dos interesses dele de anatomia. E é interessante a gente abrir parênteses aqui para uma questão muito curiosa. Durante esse período do Renascimento, ainda estava muito forte a presença da Igreja Católica na sociedade e a influência dela sobre o conhecimento. E isso atrapalhava um pouco a ciência, isso atrapalhava um pouco as pessoas que tinham interesse por conhecimento científico, porque elas queriam entender melhor a realidade através do uso da razão, como a gente já falou, e isso pedia que houvesse experiência, fizesse experimentos práticos. Na medicina isso foi um problema, porque a gente sabe que hoje o estudo de cadáveres, o estudo de corpos, ajuda a entender melhor o funcionamento do corpo humano e a entender como que as doenças agem, né, no nosso organismo. Só que imagina isso naquela época sob a mentalidade da Igreja Católica.
violar corpos era considerado um pecado mortal. E aí o que pessoas como Leonardo da Vinci, interessados nesse conhecimento, muito curiosos, faziam? Existe uma especulação de que eles pagavam para que corpos fossem roubados dos seus túmulos, né? Se Leonardo da Vinci realmente fez isso para os seus estudos de anatomia, a gente não tem certeza, uma especulação. Mas é certo que durante a Idade Média houve essa prática de roubar corpos de cemitérios para poder ser utilizados para estudos anatômicos para aqueles que eram os curiosos da época. Para muitos historiadores, uma das primeiras formas de expressão do Renascimento teria sido justamente as cidades. A cidade já começava a se manifestar ali como grandes centros de difusão de ideias, de conhecimento, e isso para o Renascimento era visto como algo muito positivo. Essa troca cada vez maior de interpretações do mundo, possibilitado pelo espaço urbano. E além disso, os arquitetos começaram a tentar pensar as cidades de uma maneira muito mais prática, que facilitasse a vida das pessoas, que os prédios, edifícios, construções, elas não fossem só bonitas, mas que elas fossem também acessíveis e que elas fossem eficientes para fazer a sociedade funcionar cada vez melhor. Então, por isso, as cidades são consideradas também uma das principais formas de expressão do Renascimento. E além disso, com toda a reinterpretação da realidade que o Renascimento trazia, de imaginar a sociedade progredindo cada vez mais com o conhecimento através da razão, surge então a ideia das cidades utópicas. O que são cidades utópicas? Seriam aquelas cidades perfeitas, cidades ideais. Aquelas cidades onde o ser humano viveria tendo superado todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Começa a surgir então na arte, principalmente na literatura, várias obras que tentam propor essa nova visão, essa nova experiência de cidade. Alguns dos autores trabalharam essa ideia da cidade utópica, né, uma nova cidade que pudesse ser cada vez mais eficiente para a condição humana, foram Thomas Moros, que inclusive uma das obras dele chama justamente Utopia. Francis Bacon, que representou essa visão de cidade numa obra chamada Nova Atlântida, e Tommaso Campanella com a sua Cidade do Sol. Um outro nome dessa época, agora não necessariamente nas artes, mas muito mais na filosofia e na sociologia, vai ser Nicolau Maquiavel, e que ele também vai se debruçar sobre essa ideia da cidade, sobre essa nova interpretação de como a cidade tem que ser, só que Maquiavel vai ser um pouco mais realista, enquanto os utópicos, como o próprio termo já estabelece, pensavam numa cidade perfeita, idealizada, que talvez nunca pudesse vir a existir, Maquiavel tentou pensar como que a cidade poderia ser organizada, mas de uma maneira mais realista, a partir de como que os governos deveriam agir. E aí ele produz uma obra chamada O Príncipe, que ele propõe o quê? Ele propõe que a política tem que ser separada das visões religiosas idealistas. O governante, ele não pode ser aquela pessoa que tem que pensar, segundo Maquiavel, o governante ele não poderia pensar de uma maneira ingênua. Ele tem que enxergar a realidade do jeito que ela realmente é e ver o que é possível fazer para poder manter o bem do Estado. Mesmo que muitas vezes ele tenha que usar alguns recursos não muito éticos. Mas se o objetivo dele é manter a sociedade equilibrada, é fazer com que o Estado todo funcione da melhor maneira possível para todos, para Maquiavel, o governante pode e deve adotar qualquer recurso que ele tenha ao seu alcance para isso. Isso é no mínimo polêmico. Outro nome junto com Leonardo da Vinci, que talvez sejam os dois maiores nomes do Renascimento, Michelangelo Buonarroti. Ele nasceu e viveu em Florença, foi patrocinado pela família Médici, como eu já mencionei anteriormente, né, uma importante família de mecenas na cidade de Florença, e também pela Igreja Católica, tanto que talvez uma das maiores obras dele, o que é mais conhecido, o trabalho mais conhecido dele, seja os vários painéis pintados na Capela Sistina. Vários painéis pintados no teto e um painel sobre o juízo final em uma das paredes. E além do grande artista que ele é do Renascimento, Michelangelo foi um dos maiores representantes de uma tendência que surgiu no Renascimento, que é a profissionalização da mão de obra artística. Ele tinha uma escola de arte e nessa escola de arte, os aprendizes dele também serviu como uma espécie de mão de obra terceirizada do trabalho que ele fazia. Isso não foi só Michelangelo que fez, né? Vários outros artistas também fizeram. Esse tipo de prática cada vez foi mais comum no Renascimento, mas muitos artistas faziam isso. Eles recebiam encomenda de algum tipo de obra, algum trabalho para ser feito para algum mecenas, e se o trabalho fosse um trabalho muito grande, que exigisse uma grande quantidade de trabalho em um pequeno espaço de tempo,
eles faziam isso, eles levavam aprendizes para ajudar eles a produzir. Então, há muita coisa aí que pode ser atribuída a esses artistas e que de repente não foi exatamente ele que pintou diretamente, mas sim um aprendiz dele com a orientação dele que teria pintado aquilo. Como eu havia mencionado anteriormente, o Renascimento cultural ele foi um renascimento também do conhecimento científico. Óbvio que se você tem um movimento que defende a razão como a forma mais segura de compreender a realidade, é claro que isso vai influenciar diretamente na busca de conhecimento científico sobre a natureza e tudo mais que possa ser compreendido pelo ser humano. Claro que a Igreja Católica não gostou nada disso, né? Ela intensificou a perseguição a vários indivíduos que tentavam propor novas teorias para poder explicar a realidade. E a principal treta foi com relação à teoria heliocêntrica. Ó, agora os terraplanistas vão endoidar, tá? Agora, se você fizer um teste simples, usando uma régua, colocando no horizonte seu campo de visão, seja numa escala menor quanto numa escala maior, você vê que é perfeitamente comprovável a teoria da Terra plana. A teoria heliocêntrica é aquela que identificou já lá naquele período que a Terra ela não seria o centro do universo como a Igreja Católica defendia na teoria geocêntrica. A Terra é o centro de tudo. A Terra seria apenas um dos vários elementos que ficam girando em torno do Sol. O Sol que seria o centro de tudo. E aí todos os planetas, todos os astros, todos os satélites naturais giram em torno do Sol. Outra coisa que foi identificada nesse momento também, além da teoria heliocêntrica, é também o movimento elíptico dos planetas fora da Europa. O que estava acontecendo durante esse período de renascimento cultural? Merece um destaque a Índia, que nesse momento era uma região que tinha forte contato com a Europa por causa do comércio, todo mundo já sabe disso, por causa das especiarias. Do ponto de vista europeu, era um lugar tecnologicamente mais atrasado do que eles estavam vivendo lá na Europa. No entanto, a gente tem que entender que o processo da Índia era um processo mais lento de evolução do conhecimento científico. No entanto, isso não quer dizer que era um processo pior. A questão é que, na Índia, eles viviam uma realidade de acordo com suas necessidades. Os europeus começaram a tentar querer introduzir para poder acelerar o processo de produção deles, já que isso era interessante para os europeus que iam lá buscar esses recursos para poder vender na Europa. Os europeus tentaram então ajudar a acelerar o processo de produção da civilização indiana. No entanto, isso foi um grande erro. Por quê? Os europeus, na arrogância deles, achavam que introduzir elementos que eles tinham mais avançados para a produção agrícola, como por exemplo arados de ferro, muito mais pesados, iria fazer com que os indianos pudessem produzir muito mais. O problema é que esses arados, levados pelos europeus, que eram mais avançados, mas eram muito mais pesados, porque eram confeccionados com materiais muito mais robustos, fazia com que o desgaste dos indianos, com que o desgaste dos animais que utilizavam esses arados fosse muito maior. Então, no final das contas, a produção, em vez de subir, ela entrava em decadência. Além disso, eram técnicas que os europeus levavam para lá, que aumentavam a quantidade de produção numa temporada de colheita, mas deixava o solo muito mais desgastado, muito menos fértil. Então isso acabava reduzindo a fertilidade, o que também não ajudava na produção. Então isso mostra que as técnicas milenares que os indianos tinham, que eles utilizavam, mesmo que mais lentas, elas tinham uma grande virtude. Elas produziam um grande equilíbrio entre as necessidades dos indianos e a capacidade que a Terra tinha de produzir recursos. Olha que lição para a humanidade contemporânea. E que importantes consequências a gente pode ter aí do conhecimento científico no Renascimento? Bom, primeiro, ele rompe com o monopólio que a Igreja Católica tinha de explicação da realidade. A razão ganha mais credibilidade na medida em que ela vai identificando e vai conseguindo mostrar realmente que os seus conhecimentos são cada vez mais consistentes e ajudam realmente a entender a realidade. Mas apesar disso, ainda houve uma tentativa de censura por parte da Igreja Católica quando vai surgir um outro movimento histórico chamado Reforma Protestante. Nesse momento, numa tentativa de reagir contra o surgimento de novas religiões, a Igreja Católica começa a tentar censurar o conhecimento científico promovido pelo Renascimento cultural. A Igreja Católica começou a considerar que o surgimento de novas religiões, criticando o poder dela, seria uma influência negativa dos conhecimentos científicos surgidos com o Renascimento cultural.
Bom, e qual é o legado que o renascimento cultural deixou hoje para a sociedade atual? Quem está minimamente ligado no que está acontecendo no mundo atualmente sabe que existe um movimento negacionista da ciência. Um movimento que tem negado todas as questões que a ciência trouxe hoje para a gente, ajudando a entender melhor a realidade e a poder usar ela em nosso favor. É o movimento terraplanista, sai daqui coisa ruim. É o movimento antivacina. Tudo isso está contribuindo para o mundo ficar um pouco pior e cada dia a gente tem visto isso de forma mais evidente no nosso cotidiano. Por isso, terráqueos, fiquem com essa reflexão. Antes de você começar a revisionar alguma coisa, entende direitinho o que ela é. Até mais, terráqueos.